2. Então, esses dois autores aqui, ó, Leão e a Dorian, que a gente vai falar o nome correto, tá certo? Leão e a Dorian utilizaram dois artigos ou dois documentos, que eu não sei se foi só artigo, livro ou alguma outra coisa. Usaram dois documentos, tá certo? Para escrever esse parágrafo inteiro. Todas essas informações, ó, de data, de percentual, todas essas informações foram tiradas do material aqui de Quinotte et al. E de Lang et al. Pronto. Usou esses dois artigos, esses dois documentos e conseguiu tirar essas informações, tá certo? E aí, fez a citação corretamente, tá tudo bem? E lá no final do artigo ele faz a referência. Agora, o que é que tem aqui que a gente aprendeu? Que ele está seguindo também. O que é que vocês observam? A ordem alfabética, professora? Isso. Ele pegou o primeiro artigo, o que ele colocou lá, foi com a letra K, né? E o segundo com a letra L. Mas vocês vão ter, já vem aqui que tem etial, ou seja, não é só Quinotte que é um autor. Tem pelo menos 4 autores. No de Leung também tem pelo menos 4 autores. Aí, olha só, percebem isso aí? Eu vou chegar no final agora do artigo, que é por ordem alfabética. E olha só. Ah, que pena, ele colocou etial. Não se coloca na referência o etial, tá certo? Pode colocar, mas artigos científicos é indicado que seja todos os autores apareçam. Olha o erro. Isso, ó, mais um erro aqui, gente. O que vocês estão vendo aí? Ele botou Lang e etial. Onde é que está o erro? Porque são 3 autores. Olha aqui, ó. Tá meio confuso, né? É porque é de Hong Kong, é escrito em japonês, chinês. Olha só, como é que eu sei que tem 3 autores? Pelo ponto e vírgula, tá? Porque quem separa os autores é o ponto e vírgula. Então, tem um, opa, parou aqui, tem outro, parou aqui, e tem outro. Não pode usar etial com 3 autores. Agora, aqui, ó, tem quantos? Professora, Já contaram? 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7 autores. 7 autores, gente. 7 autores. Mas, quando é 7 autores, a gente tem que. Como é que a gente tem que fazer a citação? Primeiro autor, Matos, seguido de Etial. Vamos procurar lá no texto. Matos, Etial. Mais fácil, né? Aqui. Então, para aqueles 2 autores lá de cima. Espera aí, voltar. Leão e a Dória. Para eles escreverem esse parágrafo, eles utilizaram o documento de Matos et al., que é um documento que tem, na verdade, não é só Matos, é Matos e mais 6 autores, certo? Então, 7 autores, eles escreveram um artigo
do qual os autores deste artigo que a gente está lendo utilizou para fazer esse parágrafo, para fazer essa frase, né, na verdade, só a frase. O parágrafo vai até aqui. Beltrão Etial também tem mais de 3 autores. Vamos lá, Beltrão. Olha aí, 3 autores. Não era para usar Etial, tá certo? Não, e pior que isso é erro mesmo, porque eu estou vendo que eles estão usando a BNT, né? Não é a formatação própria. Tudo aqui está igual a BNT. Mas é difícil as pessoas ficarem corrigindo a citação e referência. Geralmente vão olhar o texto. Mas sempre tem um professor de metodologia que vai olhar isso aí. É um risco. E aqui também que a gente não usa, né? Bota um ponto e vírgula. Pronto, então, tudo isso aí, tudo que está sendo citado aqui, né? Aqui, essas citações todas, no final do trabalho, vem as referências bibliográficas, que é o quê? Ela é em ordem alfabética, tá certo? E ainda vem o quê? O nome dos autores, o título do artigo, o nome da revista, nesse caso, mas eu não preciso só, como eu disse, o documento nem sempre é só artigo. Tem também, ó, um artigo online. Por que eu sei que é online? Porque está escrito aqui, ó, disponível em o site. Quando tem isso, a gente sabe que é algum documento que foi tirado ali da internet. Apesar da gente pegar os nossos artigos pelo Google Acadêmico, que é a internet, a gente não considera que seja um artigo online, tá certo? Porque antigamente não existia, então eles eram impressos na revista mesmo. Estava procurando aqui uma revista, mas não tem. Impressos numa revista, e aí você ia lendo e estudando. Agora não, eles conseguiram digitalizar as revistas, os jornais. Então, a formatação é do jeito como se fosse impresso. Então, está aqui, ó, revista, o local, o volume da revista, o número do fascículo, as páginas do artigo na revista e a data, que pode ser só o ano, sem problema nenhum. Então, o que foi citado, o que foi citado no texto, no final, que só é a citação, o que é que contém na citação, pessoal? O que é que tem na citação? Quem saberia me falar? Pode colocar no chat. O que é que contém na citação? O que é que a gente escreve na citação? Quais são as informações que a gente coloca na citação? Nome dos autores e o ano. O sobrenome dos autores. Isso, e o ano? Somente, mais nada. E quando eu chego na referência, tem um monte de informações sobre aquele documento. Tem o ano do jeito que tem o autor, né? Do jeito que está aqui. Tem o ano, isso é o que vai na citação, mas também tem uma série de outras informações, tá certo? A mesma coisa aqui. Aí tem uma lei brasileira, é por isso que é Brasil, o autor, o nome dessa lei e alguns outros dados que estão lá.
Aqui, deixa eu ver mais. Aí tem muito, muito artigo, artigo de revista, artigo de revista, artigo de revista, de novo, tá vendo? É muito usado. De novo. Quase que 90%, né? É só revista. Revista. Livro, olha aqui, gente, um livro. Esse aqui foi de livro, tá? Tá errado na minha concepção aqui, ó, nada de botar etial, colocar todos os autores. Você pode ou colocar as iniciais, o último nome seguido das iniciais, ou você pode colocar o último nome seguido dos outros nomes mesmo escrito, sem ser inicial somente. Mas olha só, nome do livro, aqui é um subtítulo, que na verdade tem que estar separado por 2 pontos, título e subtítulo, local, 2 pontos novamente, editora. Pela BNT não se usa o nome editora e nem limitada. O ano, vírgula, a quantidade de páginas que o livro tem. É uma formatação diferente. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que para cada documento há uma formatação. Só que a maioria das vezes o que se usa são artigos de jornal de revista. Então, isso é referência, certo? Isso é referência. Então, antes de entrar em referência, eu vou só finalizar aqui a aula de citação. Peraí. Professora, Oi. eu não entendi esse negócio da inicial aí. É só para quando tiver mais de um autor? Não, eu vou explicar como é que faz. Tá bom. Explicar. É que eu estou mostrando mais ou menos no artigo como é que é, né? Agora a gente vai ter ainda aula. Mas antes de ter aula de referências, eu vou terminar aqui rapidinho a parte 2 da aula de citação, só para a gente finalizar, que ficou faltando, porque eu dei aula para vocês de citação indireta, que é o que a gente mais usa, né? É o normal. Mas também você pode ter citação direta e citação da citação, tá certo? No caso da citação direta, é aquela que a gente fala ipsis literis, tal e qual. Você faz um Ctrl+C, Ctrl+V. Mas, como eu disse também para vocês, não é bem visto pelas pessoas que avaliam o trabalho de vocês. Por quê? Porque é como se você não tivesse tido a criatividade, você não fez uma escrita conforme você entendeu o assunto. Você simplesmente tirou e botou igual. Não sei se vocês têm acompanhado aí, a nova presidente da CAPES está sendo bem criticada porque ela fez cópias de outros autores. E aí, fazer essa citação direta, aí também surgiu o boato de que ela fez plágio. Plágio é a pior coisa que pode ser feita dentro de um artigo, de um trabalho científico. É a pior coisa, gente, é a pior coisa. Plágio significa que você escreve o que o outro autor escreveu e publicou, e você ainda não bota o nome dele. É como se você estivesse dizendo que foi você que fez, da sua cabeça, e pronto. Você não bota o nome dele, não. Como? É. Vamos, deixa eu dar a resposta correta, para eu entender direitinho. Vamos, exemplo, você fez um parágrafo no seu trabalho, que você utilizou informações de alguém, tá certo? E você não botou o nome desse alguém. Isso é plágio.
Você tem que botar as citações. Mas você não tirou... Professora, Ah, horrível, isso é antiético. É como você pegasse e roubasse, né, a ideia do outro. E aí usa assim. Horrível. Olha, isso é uma coisa tão séria, plágio, é tão sério, que a pessoa pode ser presa por plágio. Eu, uma vez, isso já faz tempo, foi logo quando eu entrei aqui na universidade, eu fiz parte do conselho de ensino e pesquisa aqui da universidade. Eu era suplente, mas aí, por coincidência, eu estava nesse dia que o meu colega, que era titular, não pôde ir, eu tive que ir no lugar dele. E estava sendo julgada a situação de uma professora da UFRN, que ela fez um doutorado, só que ela plagiou uma autora, e por uma coincidência, hoje com a internet o negócio é complicado, viu? Plagiar é porque é muito fácil a gente descobrir. A gente que está avaliando é muito fácil, basta pegar um trecho da frase, botar entre aspas e jogar, e aí vai aparecer. E já tem sites de busca de plágio. Então, o ideal é que não se faça isso, né? Então, uma essa professora da UFRN, que passou no concurso, doutora, ela fez o doutorado dela, a tese, só que ela plagiou uma autora, vamos dizer X, autora da UFRN e autora X. A autora X é a que criou a ideia, que escreveu, que fez a pesquisa e que deu a conclusão dela. A autora da UFRN simplesmente pegou a ideia dela, jogou na tese dela e defendeu, e todo mundo gostou, e ela não fez citação, ela plagiou a autora X. Por uma coincidência, tempo depois, aí essa que terminou o doutorado, passou no concurso, foi ser professora da UFRN, tempos depois, a autora X, que é a original, descobriu e entrou com um processo contra a autora da UFRN. E aí veio parar aqui na UFPB, porque ela tinha feito o doutorado aqui na UFPB. Aí veio parar o processo aqui, e o conselho decidiu que ela iria perder o doutorado dela. Cancelou a tese dela. Não sei quanto tempo já fazia. 4 anos. 4 anos. Perdeu o doutorado. E detalhe, perdeu o doutorado e corria o risco de perder o emprego. Por quê? É porque ela passou no concurso porque ela tinha doutorado, mas o doutorado só porque não fez as citações. E é complicado, mas isso acontece, viu, gente? Vocês já viram, né? Isso aí na TV, essas coisas, é bem... Imagina, a presidente da CAPES está sendo acusada de plágio, ela já se defendeu, ela disse, não, eu não plagiei, eu copiei. Copiar seria uma citação direta. Ela citou e ela fez tal e qual, ipsis literis. Mas, só que talvez ela não tenha feito a citação corretamente, talvez ela não tenha feito aula de metodologia. E aí, ela não fez a citação correta, porque quando é citação direta, a gente não faz a citação conforme a citação indireta. Então, existem 2 tipos de citações diretas. As citações curtas, que você faz um Ctrl+C de apenas 3 linhas. Aí, como é que você tem que fazer a formatação? Você tem que colocar entre aspas, para mostrar mesmo que você copiou aquilo. Você tem que botar entre aspas. E, além disso, na hora de você botar o ano, você tem que botar vírgula e a página de onde você tirou aquilo ali. Mesmo que seja só uma frasezinha, como está aparecendo aí, ó. Lopes e Batista, 2000, página 32, confirmam que os argumentos anteriores ao declararem que
entre aspas, a mudança de rumo das atividades realizadas é preocupante. Essa frase, a mudança de rumo das atividades realizadas é preocupante, foi tal e qual o artigo de alguém. Ou seja, Lopes e Batista, 2000. Eles falaram isso, essa frasezinha aí. Então, como ela fez a transcrição idêntica, teve que colocar entre aspas aquilo que era igual, que não mudou. E ainda tem que citar a página. Outro exemplo. Muitos estudantes e professores pensam que estão fazendo pesquisa, quando na verdade estão apenas, entre aspas, fazendo um relatório com algumas notas de rodapé. Aí, autor, ano e o número da página de onde foi retirado isso. É assim que se faz a citação direta. Tá certo, pessoal? Pra vocês lembrarem. Não pode simplesmente fazer como se fosse uma citação indireta, que aí cai nesse problema. É uma cópia e não uma criação sua. Ou pelo menos uma citação correta. Lembrar de colocar o número da página. E quando as citações, ou seja, o ipsis literis lá, é mais que 3 linhas. E olha, não pode passar de 15, viu? Ah, então posso fazer um trabalho todinho fazendo Ctrl+C, Ctrl+V. Se você passar de mais de 15 linhas, aí já está errado. Pode perder. Não vai ter nada, não vai valer nada. Porque só pode fazer citação direta de até 15 linhas. Que aí a gente chama de citações longas. Aí, nesse caso, tem que fazer uma formatação toda diferenciada. Primeiro que você vai pegar o trecho que você copiou e colou, você tem que diminuir o tamanho da letra, que normalmente o tamanho da letra é 12, você tem que passar para 10. Você está lá fazendo, nesse recuo aqui, onde tem citações longas, fonte, com, normas, bem aqui alinhado à esquerda. Quando você... O slide não passou. Muda tudo. Aí, ó, você tem que dar um recuo de 4 centímetros. Não usa aspas. E, em vez de deixar o espaçamento mais larguinho entre uma linha e outra, bota tudo bem coladinho, assim. Aí, escreve tudo. Veja, não tem aspas. Não, peraí. Pronto, agora. Ó, vocês estão vendo em azul? Pronto. Então, percebam que não tem aspas, que tem um recuo, que o espaçamento é menor do que o que está escrito em cima, o tamanho da letra também é menor. Então, essa é a formatação. E citação da citação. É quando você vai pegar uma informação, vamos dizer, vamos voltar aqui para o artigo. Peraí. Vamos dizer que você gostou daquela informação lá. Ó, aqui tem muitas informações interessantes. Desde novembro de 2014, o óleo diesel comercializado no Brasil, por exemplo, já continha cerca de 5 a 7% de biodiesel na mistura. Então, essa informação de que o biodiesel, o óleo diesel é de 5 a 0% de biodiesel, isso aqui foi tirado do artigo de Leão e Adória. Mica, desliga teu microfone. Coloca muda aí, Mica, por favor. Aí, olha só, foi tirado desse artigo, tá certo? Só que quem escreveu não foram eles, tá bom? Eles escreveram com as palavras dele, tá? Mas as informações não veio deles. Veio de quem? Desses autores. Então, eu vou citar
isso aqui, esses autores desse artigo, mas que, por sua vez, na verdade, melhor, vou citar esses aqui, que, por sua vez, foram citados por estes dois aqui. Ou vamos dizer que eu peguei outra informação aqui, cadê? Peraí. Procurando aqui com o autor só. Por exemplo, essa informação, né? Além disso, o país se destaca no panorama mundial de produção do biodiesel devido à sua elevada diversidade de espécies vegetais que podem ser usadas como matéria-prima para a produção de biocombustíveis. Dentre as matérias-primas vegetais, destacam-se todas essas aqui, né? Entre outras. As de origem animal são obtidas do sebo bovino, suíno e de aves. Então, essas informações, elas foram obtidas no artigo de Oliveira, em 2017. Mas eu estou usando este artigo para trabalhar, então eu vou dizer o seguinte, que Oliveira, 2017, citado por Leão e Adória, cadê o ano? 2019, aí babá. Então, quando eu pego uma informação que não é desse autor aqui, que foi de outro, mas eu li no artigo dele, então tem que botar citação da citação. Aí, o que é de origem de Leão e Adória? A discussão dos resultados. Pronto, essa discussão dos resultados, com exceção dessa parte aqui, foi feita por Leão e Adória. Então, isso, se eu utilizar essas informações aqui, ó, algumas informações que ele coloca aqui, porque aqui é uma revisão bibliográfica, então não tem muito resultado de discussão original. Mas quando a gente faz um experimento e a gente conclui alguma coisa, então o que eu concluo, aí é meu mesmo, o resto foi citação. E aí eu posso fazer a citação da citação. Se eu não quero fazer a citação da citação, eu vou lá, o que é que eu faço? Opa, eu vou, pego Oliveira, descubro o artigo dele, tá vendo? Oliveira 2017. Vou nas referências, procuro Oliveira aqui, tá aqui, ó. Foi um TCC, um trabalho de conclusão de curso. Vou lá e descubro, tento encontrar o artigo de Oliveira. Mas vamos dizer, por ser um TCC, pode ser que não esteja aqui na internet, pode ser que esteja só dentro da universidade, porque pode ser que a universidade não tenha uma biblioteca virtual, e aí eu não consigo achar esse trabalho para eu ler. Aí eu sou obrigada a me limitar apenas pela informação que está no artigo de Leão e Adória, mas que não é deles, é de Oliveira. Então, nesse caso, é a citação da citação, vou mostrar aqui. Que pode ser direta, ou seja, você faz aquele Ctrl+C, Ctrl+V, segundo Enoch, 1990, página 3, citado por o Apud. Apud é uma palavra em latim que significa citado por, tá? Você pode escrever um ou outro. Apud é citado por Menezes, 2001, página 33, entre aspas, porque é menos é menos de 3 linhas. Então, a dimensão biográfica do romance não se esgota, ok. Ou, deixa eu botar aqui a apresentação. Ou posso fazer uma citação indireta, que aí eu leio e falo com as minhas palavras,
segundo Moles, 1960, Apude, ou citado por Eco, 1971, quiche é uma arte típica da classe média que acumula estilo. Perceba que aqui não tem aspas, não tem número de página, como aqui, ó, não tem número de página, porque é uma citação indireta. Professora, o que é apude? Apude significa citado por, é em latim também. Ah, tá bom. E aí eu vou salvar isso aqui em PDF, já para botar lá no Cigal, para vocês. Pronto, pessoal, então, assim, nós encerramos citação. Vocês podem brincar, pegando artigo e dando uma olhada e refazendo. Se tiver dúvida, pode me perguntar, tá certo? E aí a gente vai, vocês vão treinando sozinhos através de artigos, se quiserem fazer isso. E, a partir da próxima aula, eu quero ver se eu falo com a Ângela, professora Ângela, para elas poder falar sobre as resenhas de vocês que ela corrigiu, e depois eu vou dar aula de referências. Ou, se ela não puder nessa sexta, eu dou aula de referências, continuo, e aí a gente marca um dia para ela falar das resenhas para vocês. Ângela? Bonito nome, né? Pois é. Então, pessoal, aqui a gente vai encerrar. Professora, Oi, eu vou fazer a chamada ainda, peraí. em relação à avaliação, porque lá no CIGA tem dia 30 a avaliação P1, é só uma para cumprir tabela aí ou realmente vai ser no dia 30? Não, eu vou somar todas as atividades e no final a gente vai marcar um dia, né? Numa dessas aulas, a gente coloca uma prova para vocês fazerem. No tempo, né? No tempo da aula. Certo? Aí essa prova vai ser relacionada ao quê, professor? A todo o assunto que a gente viu, né? Citação e referência. Ah, esses dois, né? Referência ainda a senhora vai dar, no caso, né? Ainda vou dar, ainda tem exercício de referência também. Ok, então vai Aí ser depois citação e tem a referência. prova. Aí depois tem a prova. E a prova vai ser o complemento, né? Como eu já tinha dito para vocês, não sei se vocês lembram. O que está faltando para completar a nota 10, né? Assim, a fechar o total 10, né? Que não significa dizer que vocês vão estar com 10, vai estar a nota, o somatório que vocês fizeram. E agora? Oi. Tô, peraí. Deixa eu abrir aqui, vá, diga. Certo. Tudo bem, eu não boto falta. Então, vamos lá ver. Ixi, eu não fiz a chamada no dia 16. Vamos lá, pessoal, vão respondendo, e à medida que alguém não